Imagine um império tão grande que faria Roma parecer um quintal. Um império construído não por reis em palácios, mas por um garoto órfão que comia ratos para sobreviver. Essa é a história dos mongóis. Tudo começa nas estepes da Ásia Central. Um mar infinito de grama, com invernos de 40 graus negativos e verões escaldantes. Uma terra tão dura que só os mais resistentes sobreviviam nela. Os mongóis eram nômades. Viviam em tendas chamadas yurts, seguiam seus rebanhos e praticamente nasciam montados a cavalo. Mas havia um problema: as tribos viviam em guerra constante umas com as outras. Por volta de 1162, nasce um menino chamado Temujin. Segundo a lenda, ele veio ao mundo segurando um coágulo de sangue na mão. Para os xamãs, isso era um presságio: aquela criança estava destinada a algo grande. Aos 9 anos, a vida de Temujin desaba. Seu pai é envenenado por uma tribo rival, os tártaros. E o próprio clã da família os abandona na estepe para morrer, uma viúva e 7 crianças, sozinhos no inverno. A família sobrevive comendo raízes, frutas silvestres e pequenos roedores. A mãe de Temujin, Oelum, mantém todos vivos e ensina ao filho uma lição que ele nunca esquece: sozinho, você morre. Em aliança, você sobrevive. A juventude de Temujin é brutal. Ele mata o próprio meio-irmão numa briga por comida. Depois é capturado por uma tribo inimiga e escravizado, com uma canga de madeira presa ao pescoço. Mas numa noite de festa, ele foge. Temujin se casa com Borte, sua noiva prometida desde a infância. Mas pouco depois, a tribo dos Merkites invade o acampamento e a sequestra. Temujin tem que tomar uma decisão: aceitar a perda ou lutar. Ele recorre a 2 aliados, seu irmão de sangue Jamusha e o poderoso Khan Togru. Juntos, esmagam os Merkites e resgatam Borte. É a primeira grande vitória militar de Temujin. E o mundo começa a notar. Temujin faz algo revolucionário para a época: em vez de dar os melhores cargos para parentes e nobres, ele promove pessoas por talento e lealdade. Um pastor podia virar general. Isso atrai guerreiros de todas as tribos. Mas a ascensão tem um preço. Jamusha, seu melhor amigo, vira seu maior rival. Os dois travam uma guerra civil pelo controle da Mongólia. Após anos de batalhas, Temujin vence e unifica as tribos pela primeira vez na história. Em 1206, numa grande assembleia chamada Kurultai, os líderes das estepes se reúnem e dão a Temujin um novo título: Genghis Khan, o governante universal. Ele tem cerca de 44 anos. E está só começando. Genghis transforma a Mongólia. Cria um código de lei chamado Yasa, adota um sistema de escrita para o idioma mongol e decreta tolerância religiosa total: cristãos, muçulmanos, budistas e xamanistas convivem no mesmo império. Mas sua obra-prima é o exército. Ele organiza tudo em sistema decimal: grupos de 10, 100, 1000 e 10.000 guerreiros. Ordens fluem com rapidez e precisão. É uma máquina militar como o mundo nunca tinha visto. O soldado mongol era praticamente um centauro. Cada guerreiro levava 3 ou 4 cavalos de reserva e disparava flechas com precisão a galope, usando um arco composto que alcançava mais de 300 metros. Comiam e até dormiam montados. As táticas eram geniais. A favorita: a retirada falsa. Os mongóis fingiam fugir, o inimigo perseguia todo confiante, e caía direto numa emboscada. Eles também usavam redes de espiões e espalhavam o terror de propósito, para as cidades se renderem sem luta. Em 1211, Genghis mira o maior prêmio da região, a China. A dinastia Jin tinha muralhas, cidades gigantes e milhões de habitantes. Não adiantou. Os mongóis invadem e, em poucos anos, saqueiam a capital, Zhonggu. E aqui está o segredo dos mongóis: eles aprendiam com quem conquistavam. Engenheiros chineses capturados ensinaram a construir catapultas, arietes e armas de cerco. A cada vitória, o exército ficava mais inteligente. Em 1218, Genghis envia uma caravana comercial ao Império Corásmio, na Ásia Central. O governador local massacra os mercadores. Genghis manda embaixadores exigindo justiça. O Shah queima a barba deles e os manda de volta humilhados. Foi o pior erro da história daquele império. A vingança mongol é apocalíptica: Bukhara, Samarcanda e Urgence são arrasadas. Cidades inteiras simplesmente deixam de existir. O Shah morre fugindo, numa ilha, sozinho. A escala da destruição é difícil de imaginar. Historiadores estimam que as conquistas mongóis mataram dezenas de milhões de pessoas, uma fatia enorme da população mundial da época. Por onde passavam, ficava o silêncio.
Em 1227, durante uma campanha na China, Genghis Khan morre. Seu túmulo é mantido em segredo absoluto, diz a lenda que a escolta matou todos que cruzaram o caminho do cortejo. Até hoje, ninguém sabe onde ele está enterrado. Mas o império não morre com ele. Seu filho Ogedei assume e expande ainda mais, a Coreia é atacada, a Pérsia é dominada, e os principados russos caem um a um diante da cavalaria mongol. Então, os mongóis fazem o impensável, invadem a Europa. Liderados por Batu Khan e pelo lendário general Subutai, destroem Kiev em 1240 e seguem para o oeste. O continente entra em pânico. Em 1241, em questão de dias, os mongóis aniquilam um exército polonês-alemão em Legnica e esmagam a Hungria na Batalha de Moi. Os cavaleiros europeus, com suas armaduras pesadas, não tinham resposta. O caminho para a Europa Ocidental estava aberto. E aí acontece o milagre que talvez tenha salvado a Europa. Ogedei morre na Mongólia. Pela tradição, os príncipes precisam voltar para eleger o novo Khan. O exército inteiro dá meia volta. E nunca mais retorna. Com as conquistas, vem algo inesperado, a paz. A chamada Pax Mongolica. Pela primeira vez, a rota da seda inteira fica sob um único governo. Dizia-se que uma moça podia atravessar o império com um pote de ouro na cabeça sem ser incomodada. O comércio explode. Mercadores como Marco Polo viajam até a corte mongol. Tecnologias circulam entre Oriente e Ocidente, pólvora, papel-moeda, impressão, conhecimentos de astronomia e medicina. O mundo se conecta como nunca antes. Os mongóis criam até um correio expresso medieval, o sistema Yan. Estações com cavalos descansados a cada 30 ou 40 quilômetros permitiam que uma mensagem cruzasse milhares de quilômetros em poucos dias. Era a internet do século XIII. Mas as mesmas rotas que carregavam seda e ideias carregaram outra coisa, a peste. Nos anos 1340, a peste negra viaja pelos caminhos mongóis até a Europa, matando um terço do continente. A conexão do mundo tinha um lado sombrio. Enquanto isso, o neto de Genghis, Kublai Khan, completa a conquista da China e funda a dinastia Yuan, com capital onde hoje fica Pequim. Um nômade da estepe agora governava o império mais rico do planeta, sentado num trono chinês. Kublai tenta ir além e invadir o Japão, 2 vezes. Nas duas, tufões gigantescos destroem sua frota. Os japoneses chamam esses ventos de kamikaze, o vento divino. O império finalmente encontra um inimigo que não pode vencer, o mar. O império fica grande demais para um homem só. Ele se divide em 4 kanatos, a Horda Dourada na Rússia, o Ilkhanato na Pérsia, o Kanato de Chagatai na Ásia Central e a dinastia Yuan na China. Cada um segue seu próprio caminho. Aos poucos, os conquistadores são conquistados pela cultura dos conquistados. Na Pérsia viram persas, na China viram chineses. Em 1368, a dinastia Yuan cai e os mongóis são expulsos da China, de volta para as estepes de onde vieram. Mas o legado é gigantesco. Estudos genéticos sugerem que milhões de homens hoje descendem da linhagem de Genghis Khan. Os mongóis redesenharam fronteiras, conectaram continentes e, de certa forma, deram início à primeira globalização da história. De um garoto abandonado na estepe ao maior império contíguo que o mundo já viu. A história dos mongóis prova uma coisa: nunca subestime alguém que não tem nada a perder. Se curtiu, deixa o like e se inscreve. Até a próxima!